O Brasil registra, em média, 4 feminicídios por dia. Cada número revela uma falha que poderia ter sido evitada. Executivo, Legislativo e Judiciário firmaram o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. Mas combater esse crime exige mais que compromisso formal. Exige execução, integração e responsabilidade. O Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio é o nosso assunto de hoje, aqui no Contraplano. O Pacto Nacional contra o Feminicídio pretende unir os 3 poderes no enfrentamento ao feminicídio. O documento prevê celeridade nas medidas protetivas, fortalecimento da rede de proteção, integração de dados, responsabilização efetiva, transformação da cultura institucional. Mas integração entre poderes não é simples. Há competências distintas, limites legais e autonomia institucional. Para o Contraplano de hoje, conversamos com Sânia Aquino, advogada, jornalista, militante e defensora dos direitos das mulheres. Wanda Moura, chefe do Departamento de Feminicídio do Maranhão, e Lucas Cardoso, major da Polícia Militar do Maranhão, professor universitário e mestre em Direito Penal. Sejam todos bem-vindos aqui ao programa Contraplano de hoje, começando com Sânia. O pacto pode enfrentar resistências institucionais? Boa pergunta, e a resposta é sim, né? Exatamente como você falou, a divisão dos poderes republicanos também divide as funções, né? Tem funções típicas de cada poder, mas eu acho que o que é mais salutar e a gente precisa informar é que pela primeira vez o Estado brasileiro ele se coloca à frente de fato desse problema, que não é um problema das mulheres, é uma problemática social. E pela primeira vez o Estado brasileiro assume esse papel de buscar enfrentar isso verdadeiramente e não apenas com paliativos, que nem sempre resolvem a situação. Doutora Wanda, a estrutura das delegacias especializadas ela é suficiente para atender essas demandas ou falta estruturar melhor para atender melhor e de forma mais eficaz as mulheres em situação de violência ou possíveis vítimas de feminicídio? Ismael, nós temos aqui no estado do Maranhão 22 delegacias especiais da mulher e esse número não é certamente o suficiente para suprir essa carência. Estamos criando, há 2 anos a Polícia Civil vem trabalhando na criação de núcleos especializados ao atendimento da mulher dentro das delegacias do interior, nos lugares onde não tem delegacia especial da mulher, garantindo assim aquele atendimento acolhedor, privativo, respeitoso à mulher em situação de violência. Ela, ao chegar na delegacia, ela não vai para a permanência como as outras pessoas vão. Ela vai direto para uma sala especializada, é atendida por uma outra mulher, ali ela já registra seu boletim de ocorrência, pede a medida protetiva de urgência e a gente já consegue garantir esse tratamento especializado e célere à mulher em situação de violência. Doutora, a gente que milita também na área como advogado, eu, a Sânia e outros profissionais do direito, a gente percebe que esse atendimento se humanizou ao decorrer do tempo. Isso é fato? É verdade. A Lei Maria da Penha, né, obrigou todos os órgãos a trabalharem e se especializarem nesse atendimento à mulher em situação de violência. Antes havia realmente uma rejeição. A mulher, na verdade, ela só ia à delegacia em último caso porque ela se sentia algumas vezes maltratada ou não atendida às suas demandas. A partir da Lei Maria da Penha, com essa necessidade de que todo profissional, não só na polícia, mas também na justiça, qualquer pessoa que trabalha no enfrentamento da violência contra a mulher precisa necessariamente ter esse conhecimento da realidade, das desigualdades de gênero, do machismo, da misoginia, para que a gente possa, de fato, entender a situação que aquela mulher está trazendo para a gente, dar aquela proteção que ela precisa e o tratamento acolhedor que ela necessita. Major Lucas, a necessidade de ajustes no Código Penal ou não para enfrentar o feminicídio, a violência contra a mulher? Contra a mulher. Bom, perfeitamente, porque, como foi reconhecido aqui já e falado pelas doutoras, pela primeira vez o Estado está querendo realmente, pelo menos, né, com esse pacto, enfrentar o problema de frente. Reconhece que não é um problema de apenas um dos poderes e que nenhum deles sozinho vai resolver. Então, a grande questão que a gente fala, isso aí até a gente observa, às vezes, o clamor social, dizer, o problema está no nosso ordenamento jurídico, é o nosso Código Penal que não vale.
não vai ser somente com legislação que a gente vai resolver esse problema. Leis existem, né? Leis existem, e inclusive nós temos o feminicídio hoje com a maior pena prevista no ordenamento jurídico para um crime cometido. Mas nós precisamos sim aperfeiçoar todo o sistema para que assim possa ter efetividade. Sânia, existe risco do pacto perder força por conta de falta de autonomia ou orçamento para esse fim? Política pública não se faz sem orçamento, né? O primeiro ponto a gente tem que esclarecer bem isso. Política pública sem orçamento, ela não existe, porque você não consegue, de fato, tirar ela do papel. Então, por isso é tão importante que todos os entes federativos realmente estejam pactuados, mas mais do que pactuados, estejam compromissados em seus orçamentos, tirarem a margem que é legal e que muitas vezes não é utilizada. A gente vai ver, por exemplo, um estado como São Paulo. Você tem uma previsão legal de orçamento e o estado de São Paulo, aquele orçamento que estava separado para enfrentamento à violência, não foi usado nem 15% dele. Então, aí você vê que previsibilidade eu, de fato, tenho e como que, de fato, eu vou tirar isso do papel. É necessário que os municípios, estados, União e os poderes que formam a República, de fato, queiram e entendam que não tem mais como a gente conviver com uma pandemia social como é o feminicídio. Porque o impacto, Ismael, é lá na ponta. O impacto é naquela criança que vê a sua mãe sendo morta. E aquela criança, ela não vai carregar apenas um trauma psicológico. Ela vai carregar, inclusive, uma questão pessoal que é muito mais fácil ela se tornar ali ou uma vítima ou um agressor. Então, o Estado brasileiro, de fato, ele precisa se comprometer. E nada melhor do que um pacto para isso, né? Vamos ver se, de fato, os agentes políticos deixam esse discurso apenas para os palanques, né? Deixem só de estar fazendo esse discurso nos palanques, já que estamos entrando aí no ano eleitoral, e que, de fato, isso se torne uma prática. Doutora Wanda, ainda existe muita falta de conhecimento por parte do público feminino vítima de violência do que é violência de gênero? Com certeza. O que chega na delegacia mais comum e que vocês pensam assim, poxa, com tanta informação na era da internet, praticamente todo mundo com acesso a um aparelho celular, acesso à informação de qualidade, e ainda tem essa desinformação ou a falta de informação? Infelizmente, ainda falta muita informação, tanto é que o pacto, um dos eixos que o pacto vai trabalhar é intensificar campanhas educativas de prevenção da violência contra a mulher. A gente precisa, quem trabalha nessa rede de atendimento à mulher, aqui no estado do Maranhão, eu posso falar que eu já trabalho nisso há aproximadamente 10 anos, nós temos realmente uma rede articulada, não só a nível da capital, mas também no interior do estado. Então, polícia conversa com justiça, que conversa com o Ministério Público, que conversa com saúde, que conversa com educação, que conversa com assistência social. A gente sabe que a proteção à mulher precisa disso, que os órgãos que trabalham no enfrentamento e na prevenção da violência contra a mulher trabalhem de forma articulada. E a cada palestra que a gente faz, a cada ação educativa que a gente faz, a gente percebe como a população ainda está ignorante acerca dos direitos da mulher, acerca de crimes cometidos. Muitas mulheres passam por diversas formas de violência e não conseguem se ver como vítimas de violência de gênero. E aí é quando a gente conversa e faz relatos de pessoas que foram presas, de mulheres que foram salvas dessa situação, a mulher se identifica e diz: eu passei por isso a vida inteira e não sabia que isso era crime e não sabia que isso era violência. Muitas pessoas ainda acham que violência é só bater ou matar. Mas existe a ameaça, existe a violência verbal. A violência contra a mulher sempre começa com o controle. A gente romantiza muito os relacionamentos. Sim. O homem nessa de querer ser o provedor, a pessoa que manda, a pessoa que protege, acaba violentando a mulher, a autoestima dela e o poder de decisão. Disfarçando, né? Disfarçando. A primeira forma de violência é o controle. E daí você vai escalando para as violências mais graves. Então é necessário que a gente trabalhe cada vez mais com a prevenção, com a educação, fazendo palestras, falando para as mulheres sobre canais de denúncia, formas de violência, para a partir disso a gente de fato conseguir evitar que o feminicídio venha a ocorrer.
Porque muitas vezes a polícia e a justiça só tomam conhecimento de todas essas violências que a mulher sofreu ao longo de um relacionamento quando ela sofre a violência letal. E quando a gente vai lá atrás investigar a vida dessa mulher, a gente descobre que ela há mais de 10 anos, muitas vezes, já sofria todas essas formas de violência. Uma forma de violência muito comum que é necessário a gente falar é o estupro marital. Muitas mulheres até hoje acham que elas têm obrigação de manter relação sexual com o marido toda vez que ele quiser, independente dela estar com vontade ou não. E a mulher só precisa manter relação sexual se ela quiser. Né? Se ela não, tanto a mulher quanto o homem, precisa ser consensual. Se ela não quiser, e se for o marido forçando, isso é estupro. E é estupro marital e a gente precisa denunciar. Doutora, a gente tem aqui no Maranhão e em outros estados do país a Casa da Mulher Brasileira. Quando a mulher é vítima de violência, chega para... ela passa por uma triagem, como é o acolhimento da triagem para dentro? Né? Como é o trabalho de vocês, que muita gente não sabe, existe Defensoria Pública, a própria Justiça tem uma vara especial lá instalada. Né? Como é que é o trabalho depois da triagem? Como é que é essa mulher acolhida? A Casa da Mulher Brasileira é como se fosse um condomínio e ali dentro estão todos os órgãos que trabalham no enfrentamento da violência contra a mulher. Para quem não sabe, aqui em São Luís, a Casa da Mulher Brasileira funciona no Jaracati, perto do São Luís Shopping, tem atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana. Tanto a recepção quanto alojamento de passagem e plantão especializado da mulher e atendimento psicossocial funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os demais órgãos funcionam durante o horário de expediente, segunda às sextas, das 8 às 18, que são Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Patrulha Maria da Penha, assistência psicossocial, departamento de feminicídio, alojamento de passagem, plantão especializado da Delegacia da Mulher. Então, lá dentro nós temos todos esses órgãos que estão, todas as profissionais, principalmente são mulheres, né? Há homens também que ali trabalham, mas a grande maioria nós somos mulheres, atendendo mulheres. Então, todas nós temos treinamento especializado para atender essa mulher da melhor forma possível. E muitas dessas mulheres chegam ali na Casa da Mulher Brasileira, fugindo de casa, somente com a roupa do corpo, levando consigo 3, 4 filhos pequenos, né? E lá elas ficam dentro de um alojamento até que a gente consiga resolver a situação daquela violência, prendendo o agressor, afastando ele de casa, garantindo que essa mulher possa voltar para casa quando ela estiver segura para que não venha a sofrer nenhum crime. Doutor Major, o feminicídio como qualificador ele tem sido bem identificado quando ele é denunciado? Bom, o feminicídio ele era... Enquadrado? Ele era um homicídio qualificado. Sim. E tornou-se um crime autônomo, justamente já dentro desse pacote antifeminicídio para endurecer as leis no intuito de tentar frear essa escalada, tá? E aí ele se tornou um crime com a maior pena e aí inclusive com possíveis aumentos de pena, que a depender da situação, e nós temos penas passando dos 40 anos individualmente para o agressor, tá? Mas assim, muitas das vezes as pessoas não conseguem identificar quando se trata de feminicídio. Às vezes confunde-se com qualquer morte de mulher é feminicídio. Não, tem as características específicas para dizer que é feminicídio. Geralmente o quê? Dentro dos ambientes da relação, né, de violência contra a mulher, as relações domésticas e principalmente pelo menosprezo à condição de mulher. Então isso é o feminicídio. Lembrando, só corroborando com a palavra da doutora Sânia, sim, que falou a respeito dos filhos do feminicídio. Então, se a gente viu os números que você fez a introdução, que nós conhecemos aí, que infelizmente nós temos um número altíssimo de feminicídio, mas se nós formos parar para pensar, cada mulher dessa vítima, ela às vezes deixa um filho, 2 filhos, 3 filhos. O que isso significa? Que nós temos ainda um problema também muito grande, que não pode ser, né, invisibilizado, que é justamente os órfãos do feminicídio. E aí a doutora muito bem frisou, estava prestando atenção na fala, que é justamente a questão que essa criança, ela já vai crescer ali com traumas, já vai afetar o desenvolvimento psicológico, o crescimento em si dessa criança, às vezes o próprio desenvolvimento sexual em si dela, justamente pela ausência da mãe em virtude da prática do feminicídio. Então isso aí a gente vê, o problema é muito maior do que às vezes a gente vê em certos noticiários. Então se a gente for ver mesmo a raiz do problema, isso aí é realmente, como ela falou, é uma epidemia social. E a gente precisa
que todos, não somente os órgãos públicos, os atores públicos, o senhor também falou a respeito de que a sociedade precisa, e é um dos eixos, a doutora Wanda muito bem frisou, um dos eixos é justamente fazer essas campanhas, e principalmente com homens. Sim. Na sala de aula, às vezes a gente começa isso que eu ia a falar... perguntar agora. Em sala de aula, a gente trata, e aí o que a doutora Wanda falou, que às vezes a mulher não sabe que é estupro, que é um crime tipificado no Código Penal, e o homem, ele não sabe, às vezes, que ele está cometendo um crime, que ele pode estar incorrendo um crime tipificado ali dentro do Código Major, Penal. o senhor é professor universitário Sim. e essa falta de informação também está no ambiente acadêmico. Sim, que às vezes a gente começa a aula, vai falar e eu trago muito casos, né, muito tanto da minha experiência como policial e a experiência na docência. A gente pega hoje aí as matérias que tem e vamos analisar os casos junto com a teoria. E aí o pessoal, mas eu não sabia. Essa situação do estupro marital, muita gente se surpreende quando está na academia. Mas eu achei que eu tinha meu direito, por fato de ser marido e mulher, é meu direito fazer. Não. Tudo tem um limite. Exatamente, se não for consensual, é estupro. E ele vai ser responsabilizado. Se o feminicídio é o desfecho extremo, a medida protetiva deveria ser a interrupção. Mas quando ela demora ou falha, o risco aumenta. No próximo bloco, vamos discutir execução, onde o sistema funciona e aonde precisa avançar. A gente volta já. Medidas protetivas e rede de enfrentamento. Estamos de volta. O pacto prioriza rapidez, mais medidas protetivas e avaliação técnica de risco. Isso envolve polícia, judiciário, Ministério Público e rede de atendimento. Mas ainda enfrentamos subnotificação, medo da denúncia, dependência econômica, emocional, falhas de articulação institucional. Fortalecer a rede significa garantir estrutura nos territórios e comunicação eficiente entre órgãos. Sem execução eficaz, a norma perde força. Hoje conversamos com Sânia Aquino, advogada, jornalista, militante e defensora dos direitos das mulheres, Wanda Moura, chefe do Departamento de Feminicídio do Maranhão, e Lucas Cardoso, major da Polícia Militar do Maranhão, professor universitário e mestre em Direito Penal. Doutora Wanda, a subnotificação compromete a formulação de políticas públicas? Como é que está? Com certeza. Em se tratando de violência contra a mulher, o que a gente imagina é que 10% somente dos casos chegam até a delegacia. Ou seja, tem muito mais mulher sofrendo calada em casa e que não consegue denunciar, e por isso mesmo essa mulher é aquela que possivelmente vai ser a vítima do feminicídio. Porque as vítimas de feminicídio aqui no Maranhão, não só no Maranhão, mas também no Brasil, o retrato é esse. São as mulheres que já sofriam violências há meses ou até anos, mas apesar disso não tinha feito nenhuma denúncia, não tinha um registro de ocorrência policial, não tinha um pedido de medida protetiva de urgência. E a gente precisa falar que a medida protetiva de urgência ela pode ser pedida no formato online, pelo site do Ministério Público, Tribunal de Justiça ou Defensoria Pública. Você não precisa nem sair de casa para pedir a medida protetiva de urgência. A partir disso, sendo deferida essa medida protetiva de urgência, que em até 48 horas o juiz tem que analisar, deferindo a ordem de proteção para aquela mulher, esse agressor ele é notificado e caso ele descumpra qualquer determinação que foi ali deliberada, ele pode vir ser preso em flagrante. O que a gente observa aqui no Maranhão, que muitas dessas mulheres estão com medida protetiva de urgência, e o agressor vem reiteradamente descumprindo essas medidas protetivas, infelizmente a mulher não nos comunica. Quando a gente vem a saber do descumprimento das medidas, é só quando ele já tentou matar essa mulher ou ele conseguiu matá-la. E aí a gente precisa sensibilizar cada vez mais as mulheres que estão sendo beneficiadas e protegidas por uma medida protetiva de urgência, que aquilo ali não é um papel mágico. O papel em si não tem poder, é necessário, se ele está impedido de se comunicar com ela através de mensagem, telefone celular, qualquer coisa, e ele descumpriu isso, a mulher tem que imediatamente comunicar a Patrulha Maria da Penha, que é quem fiscaliza essas medidas protetivas de urgência, ou então ir até a delegacia da mulher, ir até a vara que determinou aquilo, porque se ela não comunicar,
Primeiro ele manda mensagem, depois ele vai até a casa dela, ela continua sem comunicar, escalada, depois né? ele entra e mata. Então, é a escalada da violência. Se ele não está respeitando nenhuma ordem judicial, o risco do feminicídio é muito alto. Então, é esse alerta. Mulher, você está com uma medida protetiva de urgência e ele está descumprindo, comunique na mesma hora. Aí a juíza ou o juiz vai determinar um agravamento para uma tornozeleira eletrônica, um monitoramento eletrônico, e a gente consegue, assim, proteger a vida dessa mulher. E esse descumprimento muita gente não entende, mas ele pode ser por SMS, por e-mail, por mensagem de WhatsApp Pix. de algum parente. Por Pix. Mensagem por Pix, né? Aquela mensagem temporária Que que eles se faz. mandam Sim. Pix de centavos, que é Sim, uma forma com a de frase, ficar né? Isso, com a E aí, frase. frase né? intimidando, né? intimidando, abalando o psicológico daquela mulher. Qualquer descumprimento precisa ser comunicado imediatamente para que o sistema de segurança pública, o sistema de justiça, tome as providências Eu necessárias. estou com uma dúvida, já aconteceu comigo uma vez, mas não estou muito recordando sobre essa medida protetiva online. Existe necessidade de protocolo, de juntar documentos comprovando ou só um relato Se da ela vítima? Como é que é? tiver, não Quanto- há exigência nenhuma, não há exigência Sim. de boletim de ocorrência, é só o relato da vítima. Se ela tiver print de mensagens, áudios, e se ela Ameaças. quiser, ela pode juntar isso. Se não tiver, não tem problema. Ela relata da forma que ela conseguir as violências sofridas e esse pedido dela é apreciado e julgado por um juiz ou por uma juíza em até 48 horas. Major, em relação ao monitoramento eletrônico, tem sido eficaz? Como é que é? A gente sabe que, como a doutora também falou, essa questão de políticas públicas, nós dependemos de orçamento público. E esse orçamento público tem que ser realmente efetivado. Então, o que nós precisamos? Porque isso tudo, ele demanda dinheiro, recursos. E aí nós sabemos a dificuldade que temos, muitas das vezes, não é a falta do dinheiro, é justamente a boa gestão. E principalmente um tema desse é que nós temos que dar a devida importância. Então, não é economizar uma área que a gente está vendo aí que é crucial. Que isso não impacta somente, infelizmente, a pessoa que perdeu a vida. É toda uma família, é as mães que ficam ali chorando pelas suas filhas, são os filhos que são órfãos do feminicídio. E fora que isso, movimenta todo um sistema de justiça. Então, a gente verifica que isso daí. Então, temos sim o monitoramento, ele está sendo feito, porém, a gente sabe que tem muito a melhorar. Muito mesmo nesse quesito, porque, infelizmente, como a doutora Wanda falou, isso é uma escalada. E essa escalada, ela vai terminar justamente no último ato, que é ou feminicídio tentado ou, infelizmente, ele consumado. Muitas das vezes é negligenciado, como, por exemplo, uma mensagem. Se já procurou a medida protetiva, você já está ali acobertada pelo Estado, entrou em contato, se aproximou, mandou recado por alguém, informe os órgãos, para que possamos justamente tomar conhecimento e tomar a medida necessária. Às vezes não se dá importância àquele pequeno gesto, mas a gente tem que partir do princípio de que se aquela pessoa está com medida protetiva, aquele homem está com uma medida protetiva, ou seja, o sistema de justiça já está de olho nele, e ele simplesmente descumpre, ele é capaz de qualquer coisa. E é isso que às vezes... Se não respeita a justiça, não vai respeitar ninguém. Exatamente. Porque uma coisa, a justiça ainda não sabe, mas ali a justiça já sabe. Ele já está na mira, digamos assim, da justiça. Porque ele já está em medida protetiva. Mas a pessoa, às vezes, releva. E muitas das vezes, esse relevar, minimizar, é que pode ter um problema lá na frente que, infelizmente, a gente não pode mais solucionar. Sânia, e o tempo de análise judicial tem sido aceitável? Tem sido aceitável. Eu costumo dizer que nos últimos 10 anos houve um progresso muito grande no campo de atuação do judiciário nessa temática da violência contra a mulher. Né? E aí a gente pode falar aqui de muitas coisas, desde as inovações legislativas, né, como a lei do feminicídio. A gente pode falar até mesmo sobre as teses de defesa inaceitáveis que a gente tinha antes, né, essa Absurdas, tese né? absurdas de defesas, por exemplo, da defesa da honra, né? Legítima defesa da honra. Então, a gente observa essa evolução no tratar, né, pela justiça dessa temática, mas, sobretudo, porque houve também uma evolução social no tratar dessa temática. Então, assim, a gente não pode esquecer que o Poder Judiciário, assim como os outros poderes, eles também recebem essa carga social.
Então, assim, é uma resposta à sociedade. É inadmissível que a gente acolha uma tese de defesa dessa absurda para casos onde a gente vê que a mulher é arrastada pela rua porque ela disse não para o seu ex-companheiro. Então, assim, eu observo, sim, que o judiciário, apesar da judicialização no nosso país ser um dos países que mais judicializam do mundo, e é humanamente impossível que a gente tenha uma entrega jurisdicional totalmente adequada, mas existe sim um compromisso do judiciário para que essa entrega seja o mais célere possível e mais adequada possível, né? Porque, como bem falou o doutor, muitas vezes a gente já não tem mais aquela vítima viva para que a gente possa entregar para ela. Quanto maior a demora, maior o risco para ela. Maior o risco. E é um dos objetivos do Pacto, né, Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, acelerar todos os processos, o julgamento de todos os processos de violência contra a mulher. E das vezes que eu acompanhei situações de clientes na delegacia da mulher, menos de 24 horas saiu. Né? Até bem menos antes do que isso, 12 horas, é muito rápido. Aqui no né? Maranhão, pelo menos, Sim. em se tratando de medida protetiva de urgência, tanto a delegacia quanto o Poder Judiciário, a gente, na verdade, o prazo ainda sobra bastante, né? É quase que imediato. A mulher faz o pedido, já está no Judiciário, o juiz já aprecia. Então, realmente é uma proteção maior para as mulheres. E fora que nós tivemos também essa alteração na questão da medida protetiva, aumentando a pena, que antes era de 3 meses a 2 anos e de 2 a 5 anos. Ou seja, isso implica já em outras soluções jurídicas mais gravosas para quem descumpre, que é justamente um dos pilares do pacto, que é justamente a efetividade das medidas protetivas, acompanhar a sua fiel execução, porque uma maior efetividade na fiscalização das medidas protetivas, elas vão sim refletir lá nos casos de feminicídio. E um viés também interessante, só para a gente finalizar essa pergunta, que ela, de fato, ela termina tendo respostas bem amplas, né? É que o seguinte, quando a gente traz a realidade do Maranhão e a gente vai comparar com a realidade de outros estados do sudeste do país, por exemplo, a gente vê o quanto que o Maranhão tem sim um compromisso com essa pauta. E assim, quando a gente fala isso, é porque assim, eu componho outros coletivos de juristas no Brasil e a gente observa que estados que a gente julga vanguardistas, né, progressistas, ainda estão muito aquém dessa pauta. Para você ter ideia, tem estados que nas regiões metropolitanas não possuem uma delegacia especializada da mulher. Então, algo que é absurdo. Quando eu tive a oportunidade de estar em um tribunal de justiça fora do estado para acompanhar um caso de violência contra a mulher e eu fiquei assustada com a postura misógina da promotoria de justiça, né? E eu disse assim, gente, o Maranhão, meu estado está de parabéns, porque a gente tem sim aqui profissionais que têm comprometimento com a pauta. Porque Violência institucional, né? Como a doutora Wanda bem colocou, não adianta a gente achar que simplesmente a letra da lei vai mudar os comportamentos. Como ela bem colocou, a Casa da Mulher Brasileira de 10 anos atrás, ela é totalmente diferente da Casa da Mulher Brasileira atual. Dos profissionais que ali estão, do acolhimento que aqueles profissionais dão àquelas vítimas de violência. Então, assim, o judiciário brasileiro tem muito a caminhar, mas eu observo sim que a gente tem caminhado de forma adequada. Porque tudo também, a gente também tem que ter muito preparo, mas também muito cuidado, porque essa é uma pauta que a gente está falando de privação de liberdade. E a gente não pode também trazer isso de qualquer forma, né, doutor? A gente tem que ter certos cuidados. Doutora Wanda, como é que funciona a questão do banco de dados integrados aqui no Maranhão, desses criminosos, dessas pessoas que cometem crime contra as mulheres, seja da violência física, psicológica, ao feminicídio? Sim, aqui no Maranhão nós já temos também esse trabalho integrado do nosso banco de dados, por exemplo, o caso da Mulher Brasileira, que já está em funcionamento daqui de São Luís, há 8 anos, né? Todos os dados de todos os órgãos ali são compartilhados. E isso é muito importante para a gente entender quais são os casos que precisam de mais cuidados, qual é aquela mulher que está vivendo mais risco. Tanto que aqui no Maranhão, ao contrário do resto do Brasil, quando houve aumento dos feminicídios, a gente comparando 2025 com 2024,
2024, aqui no Maranhão, nós tivemos redução de 27% do número de feminicídios. Tivemos 51 casos registrados, ao passo que no ano de 2024 nós tivemos 68 casos. Então, por conta desse trabalho articulado, desse trabalho em rede, de fato a gente consegue avançar na proteção das mulheres e diminuir os números de feminicídios. E essa diminuição também tem relação com a popularização da informação correta também, né? Vários trabalhos, não só trabalho de repressão, a violência contra a mulher, mas principalmente trabalhos de prevenção. E desses trabalhos de prevenção a gente também faz isso de forma articulada. Aqui em São Luís, a gente já está vivendo o pré-carnaval, a partir de amanhã o carnaval. Teremos amanhã e depois de amanhã ações conjuntas de toda a rede de proteção à mulher nos principais circuitos do carnaval. Que a gente sabe que nesses períodos também a mulher sofre outros tipos de violência, como importunação sexual, assédio. Então toda a rede vai estar lá, onde está a concentração do povo nesse momento de alegria, para dizer que carnaval não é só alegria, mas é principalmente respeito. Major, a reincidência em crimes de violência é um problema estrutural? Problema estrutural, sim. Muitas das vezes as pessoas até tendem a comentar que é justamente pelo fato de não encontrar na nossa legislação algo que possa realmente desencorajar o cometimento dos delitos. É aquela falsa sensação que você tem de que nós não temos legislação para combater, mas nós temos. Muitas das vezes, lógico, temos falhas em determinado momento nesse percurso do sistema de persecução, nós temos, mas isso não é a regra. Então, nós temos uma legislação, nós temos legisladores que estão atentos a estar aperfeiçoando cada vez mais essa legislação, tanto é as diversas mudanças que nós tivemos no decorrer dos últimos anos, justamente visando coibir certas práticas. Mas, sim, a partir do momento que nós não temos efetividade do sistema de justiça, as pessoas, os infratores da lei, eles se sentem encorajados a repetir. E principalmente nesses períodos, como agora de carnaval, que a doutora Wanda aqui falou, é muito propício ao cometimento de certos delitos. Como falou, a importunação sexual, o assédio, o próprio estupro, que às vezes as pessoas não sabem, mas um beijo, a depender da situação em conotação, ele pode ser caracterizado uma importunação, até mesmo estupro, o beijo roubado, o beijo forçado, mediante violência. Então, nesse período vai ser intensificado justamente para a gente tentar evitar esse tipo de situação. Ok. Mas o enfrentamento não se limita à repressão penal. Ele também passa pela cultura da violência de gênero, começa antes da agressão física e hoje também acontece no ambiente digital. No próximo bloco, o debate é prevenção e transformação social. A gente volta já. Estamos de volta. O feminicídio é o ponto final de uma cadeia de violências. O pacto prevê ações educativas, combate à misoginia, enfrentamento à violência digital, mudança de cultura institucional. Aplicar a lei é essencial, mas prevenir exige educação, informação e mudança de mentalidade. A questão central é: esse pacto será apenas um marco institucional ou um divisor real do enfrentamento ao feminicídio? Agora, vamos partir para as redes sociais. Major, a responsabilização por crimes digitais enfrenta dificuldade probatória? O que é preciso fazer? Bom, justamente o meio digital hoje, ele é, digamos assim, a área, o campo que precisa de uma maior proteção. Por quê? Porque a internet ela cresce e se modifica com uma velocidade hoje em dia que a gente muitas das vezes não consegue acompanhar. Então, é uma questão social. Então, isso mudou a vida das pessoas, como elas agirem, interagirem e, principalmente, o crime também foi para esse ambiente digital. E nós precisamos de legislação que possa estar acompanhando essa migração, essa mudança. E justamente nós tivemos, no próprio pacote antifeminicídio, nós tivemos ali alterações, que vieram complementar e reforçar justamente a prática de delitos que são cometidos nesse meio, com penas maiores, com aumento de pena, agravantes, justamente já visando coibir essas práticas. Mas a gente sabe que é uma grande dificuldade. Uma outra questão que nós temos é a questão probatória nos meios digitais, como provar e como principalmente manter a integridade dessas provas, justamente para não contaminar o processo e nós termos uma possível anulação. Então a gente tem que preservar essa cadeia de custódia, principalmente nesse ambiente digital. Isso tem que ser algo que tem que ser levado a sério, tem que ter ali um profissionalismo e responsabilidade por parte dos operadores do direito, justamente para poder a gente conseguir a efetividade da lei.
Doutora Wanda, as denúncias online facilitam o acesso ou existe também situações de denúncias falsas via online? A gente recebe muitas denúncias online, aqui no Maranhão, principalmente através, não só online, como por telefone, né? Aqui no Maranhão a gente recebe muito pelo 181, que são aqueles casos, o Disque Denúncia, que são aqueles casos que não é a mulher que relata a violência sofrida, mas é um vizinho, é um conhecido, é um amigo ou uma amiga, é um familiar. E muitas vezes, quando a gente chama essa mulher na delegacia da mulher para confirmar se aquela denúncia é de fato real ou não, a gente percebe que aquela mulher sim está sofrendo violência, mas ela tenta proteger o agressor, ela nega. Mas o simples fato dela ser chamada na delegacia e do agressor também ser intimado e comparecer na delegacia, a gente percebe que aquilo ali já freia a violência. Ele já percebeu, ele já se intimida porque ele percebeu que tem alguém ao redor incomodado com aquilo e que já está denunciando. Por isso a importância da denúncia anônima. Como a gente sempre fala nas palestras que a gente faz, nas entrevistas que a gente dá, você que é familiar, que é vizinho, que é amigo, que sabe que uma mulher está em situação de violência e ela não está conseguindo denunciar porque ela está tão fragilizada que não consegue pedir ajuda, você não precisa nem ir até a delegacia. Através do 181 você consegue fazer a denúncia passando todas aquelas informações. E aí no final a gente percebe que aquela denúncia de fato é verdadeira. Aquela mulher sofre vários tipos de violência, mas apesar disso ela não conseguia denunciar. Se a denúncia está acontecendo naquele momento, você é vizinho e está ouvindo sua vizinha está gritando, pedindo socorro, ligue para o 190. Imediatamente uma viatura da Polícia Militar com prioridade total vai atender aquela ocorrência, fazendo a prisão do agressor e salvando a vida daquela mulher. E no caso de... existe uma frase que muito machista, por acaso, que em briga de homem e mulher ninguém mete a colher. Mas todo mundo está liberado a... Deve. E esse pacto de combate ao feminicídio é um chamado a isso, principalmente aos homens. Que o homem, geralmente quem faz a denúncia anônima é outra mulher. Porque a mulher se incomoda mais com aquela violência. Então que a gente passe a se incomodar com o fato de uma mulher estar sendo violentada. Você está vendo? Você não precisa entrar no meio porque você não tem preparo para isso. Sim. Mas chame a polícia. Se tiver uma viatura passando, se tiver algum policial ali perto, denuncia. A gente não orienta ninguém a se meter no meio daquela briga porque você não tem preparo para isso. Quem tem preparo é o policial, ou o civil, ou o militar, o policial rodoviário federal, a pessoa cidadão comum não. Mas não fique calado, não silencie, denuncie. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Sempre. Mete a colher, mete a algema, mete a lei. A respeito desse ditado machista, é porque anteriormente, na legislação, a mulher poderia retirar. Sim. E aí o que acontece? As pessoas, não vou me meter em briga de mulher, depois ela volta, depois ela não quer, porque, como a doutora falou, ainda fica com raiva de mim. Sim. Por quê? A gente sabe que existe a questão da dependência emocional. E o ciclo da violência. O ciclo da violência. Às vezes a mulher nem percebe que ela já está inserida. E aí o cara está agredindo, como eu já atendi a ocorrência no interior do estado. Cheguei para atender uma ocorrência de violência contra a mulher estava ensanguentada, dente quebrado. E infelizmente na hora que a gente foi conduzir o marido, a mulher se jogou na frente, se abraçou toda ensanguentada e não queria deixar levar. E a gente fica triste quando vê uma situação dessa. Mas hoje em dia não. Isso é bom a gente deixar bem claro que os crimes são de ação penal pública e incondicionada. Independente da vítima querer ou não que vá para frente, a justiça vai atrás e vai resolver. Doutora Sânia, a prevenção deve focar apenas na vítima ou também na socialização, ressocialização do agressor? Como que deve ser esse trabalho? Eu entendo que a ressocialização do agressor é mais do que necessária. Por quê? Porque, Ismael, quando a gente acompanha os grupos... Mas é importante punir. Não, a punição ela é primordial. Não há ninguém vai conseguir se ressocializar se ele não entender, e aí é o caráter punitivo da pena. Ele não entender o delito cometido. Mas assim, quando você vê esses grupos de trabalho, de ressocialização, que o agressor começa a compreender a sua atitude, quando ele começa, e a gente não está falando de todos, mas a gente está falando de uma parcela, porque infelizmente nem todo agressor ele consegue fazer esse caminho de volta. Isso aqui a gente precisa ser muito claro quanto a isso. Querer. Né? E ele tem que, exatamente, ele tem que querer. Mas os que querem sentem vergonha do que fizeram. Eles não querem vestir a camisa do agressor. Sim. Eles não querem vestir a camisa do agressor. Quem quer vestir a camisa do estuprador?
Ninguém quer. Ninguém quer. Então, assim, esses grupos reflexivos que muitas vezes são tocados pela promotoria de justiça são extremamente importantes, bem como a educação básica, isso ser trabalhado na educação básica com as Desde a nossas primeira crianças. infância. Porque eu não posso colocar na cabeça das crianças que o sexo, que a questão biológica, vai dar direito ou retirar direitos. Bem como, e a gente estava falando aqui sobre as redes sociais, essas bolhas digitais, eu falava até isso outro dia em uma conversa, são extremamente perigosas. Porque você tem aqui um pacote antifeminicídio para o mundo real, o mundo físico. Sim. E o que a gente tem para o mundo virtual? Eu posso muito bem deixar de matar mulheres no mundo físico e começar uma matança no mundo digital. Porque, por exemplo, quando você observa essas mulheres que têm fotos vazadas, fotos íntimas vazadas, aquilo destrói a vida daquela mulher. Muitas vezes ela não se torna uma morta no mundo físico, mas ela perde toda a sua essência. Você vê mulheres que, inclusive, incorrem em suicídio. Principalmente se tratando de adolescentes, né? Quando as vítimas são adolescentes, aí toda essa questão da puberdade, hormônios, pessoa em formação, há casos, infelizmente, de meninas que cometem suicídio. Falta de maturidade ainda, né? Então, essas bolhas digitais, elas precisam ser olhadas com muito cuidado, né? Por nós, operadores do direito, pelos legisladores, pelos gestores públicos. E sim, a internet precisa ser compreendida como um ambiente onde existe leis. Ela não é um território sem lei, ela não é um território onde eu posso tudo, porque o direito do outro, ele inicia quando acaba o meu. Eu não posso fazer tudo com o outro porque não é um ambiente digital. Eu não posso chegar na tua rede social e dizer o que eu bem quero e penso de você só porque ela é um ambiente digital. Não, gente. Eu preciso ser responsabilizado. Então, eu acho que a internet, se a gente não tiver um extremo cuidado com essa ferramenta, ela pode sim ser daqui a alguns anos, a gente pode estar tendo que discutir isso Grande problema. Na internet. Major, o ambiente virtual, ele ampliou essa sensação de impunidade? Sim, porque justamente essa questão da distância física é o que a doutora estava acabando de explicar. Porque, eu estou longe, não estou perto, acredita-se que não vai ser identificado. Acredito que eu não vou ser identificado. E isso, eu tive uma situação até com uma aluna que pediu orientações justamente a respeito de perfil fake. A respeito de perfil fake, porque a pessoa se sentia à vontade para fazer o que queria. Fazia fake, usava foto e começava a divulgar várias situações da vida íntima da pessoa. Então, ela passou por momentos muito ruins, momentos difíceis, mas nós orientamos e no que orientamos procuraram a Polícia Civil. A Polícia Civil fez um trabalho fantástico a ponto de identificar os computadores, de onde estava vindo acesso, conseguiu identificar as contas e chegou nas pessoas. E aí subsidiou o judiciário foi lá e fez. Teve retratação no próprio ambiente, já que tu fez na rede social, vai se retratar no mesmo local, tantos dias, teve que fazer isso, ficou proibido disso, ou seja, tirou, né, para essa pessoa, pelo menos a gente acredita, e aí a doutora falou, teve a punição, e a gente acredita que se quer ser ressocializado, tem a oportunidade, né? A partir do momento que verificou que o sistema funcionou, a pessoa vai pensar duas vezes, eu vou fazer não, porque às vezes fazia, que imaginava, ninguém vai descobrir, não vou conseguir saber que foi eu, perfil fake mesmo, um e-mail qualquer, mas com a devida denúncia, com os órgãos sendo ali, né, bem diligentes, conseguiu-se chegar e aí a gente viu que o sistema de proteção funcionou. A pessoa se sentiu muito melhor, não pela punição de quem fez, mas saber que ela pode contar. Que o sistema funciona. Exatamente. Então, pronto, isso é muito perfeito. Então, a internet é essa falsa sensação. E o que a gente deixa de informação para vocês, não pense que você pode tudo pelo fato de estar na internet. Nossos órgãos, eles têm estrutura e, com certeza, eles vão chegar até você. Gente, obrigado pela participação de vocês. Agora a gente vai para as considerações finais. Doutora Wanda. Foi um prazer participar aqui desse bate-papo, né? A Polícia Civil está à disposição. A gente fala mais uma vez, qualquer mulher que está
passando por um relacionamento abusivo, que está precisando de ajuda, que procure a delegacia mais próxima. Você lá vai receber orientação, se for o caso, registra a ocorrência, pede medida protetiva de urgência, tem saída, não se cale. Diante de qualquer violência, denuncie. Sânia. Mais uma vez, obrigada aqui, né? É sempre tão importante a gente falar sobre esse assunto. E mais uma vez pedir aos gestores públicos, membros do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, façam com que esse pacto, de fato, salve vidas. A gente passa por uma pandemia social, que se a gente não der as mãos, a gente vai só aumentar e escalar essa onda de violência. E aqui eu quero conclamar os homens que estejam conosco nessa luta, porque essa luta não é de homens contra mulheres. Essa luta é em prol da vida. A vida da sua irmã, a vida da sua mãe, a vida da sua filha, a vida da sua esposa. Então, junte-se a nós e vamos salvar vidas, porque assim, todas as vidas importam, Ismael. Sim. E a vida feminina é aquela vida que gera vidas. Major. Gostaria de agradecer o convite, me coloco à disposição. E sobre essa temática é muito importante, nós precisamos desses espaços para poder debater, para falar, para difundir esse conhecimento. Esse pacto, além da grande importância, a gente percebe que ele é uma inteligência institucional, à medida que eu tenho ali a cooperação, a união, a integração entre todos esses atores, tanto a parte dos órgãos públicos, como principalmente nós precisamos da sociedade. Porque o Estado, quando ele atua de forma fragmentada, entre um órgão e outro, nós temos vítimas. Justamente na demora entre um órgão e outro, é nesse espaço de tempo que as coisas acontecem. Então, a partir do momento que esse pacto visa diminuir essa distância entre esses órgãos, com certeza nós vamos ter impacto lá nesse número de feminicídios que nós vamos reduzir. Obrigado pela participação de vocês, mais uma vez. O feminicídio não é estatística, é uma falha que custa vidas. O pacto entre os três poderes é um passo importante, mas compromisso precisa se traduzir em ação concreta. O debate continua porque a proteção das mulheres não pode esperar. Eu sou Ismael Gama e este foi o Contraplano de hoje. Até a próxima.